Olá, gente boa, tudo bem? Só um compartilhar rápido com você, bem rápido. Tem a ver com algo que eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Quando trata-se, quando a gente está falando de pessoas bem simples, de qualquer conhecimento, que olham para cima e na abóbada azul do céu veem os céus de Deus e de anjos, pessoas que olham para baixo ou para o abismo e imaginam a morte, por exemplo. Pessoas simples, do tipo que olham para as nuvens e imaginam guerras de anjos acontecendo ali naquela dimensão. Pessoas que simples e que pensam na presença de Deus, no significado da presença de Deus, como coisas relacionadas a arrepios ou coisas do gênero. Para esse tipo de mentalidade de pessoas, qualquer coisa que se diga acerca de Deus, que se confine a essa cosmogonia pequena, baixa, mínima, atmosférica, aonde cabe um conflito de titãs celestiais, no qual o diabo é um semideus e coisas do gênero. Tudo o que a religião diz para tais pessoas não cria nenhum problema, porque a religião é assim, dantesca. O inferno dela é o de Dante, e o céu dela é um Shangri-La ou um paraíso para ser descrito em andares. Andares. Então, para eles está tudo bem. A compreensão é simples. Mas para pessoas que estão fazendo uma outra viagem, que tem outro entendimento, por exemplo, gente que quando pensa na existência, pensa no universo, em galáxias e galáxias e galáxias, em bilhões de galáxias, em relação às quais a nossa galáxia é pequena. E mais do que isso, o nosso sistema solar é apenas uma constelação de parasitas em algum intestino universal. Algum pedaço de intestino cósmico, só isso. Para essas pessoas que, quando pensam na existência, pensam vindo de longe para a pequenez da Terra e que ficam ouvindo os discursos sobre Deus, Deus do carro, Deus do dinheiro, Deus da barganha, Deus dos negócios, Deus para vencer o inimigo, Deus para isso, Deus para consumo, Deus para tudo. Essas pessoas dizem: Deus, porcaria nenhuma, não existe Deus. Será que eles não conseguem perceber? A gente pode vir da distância mais distante, chegar aqui sem ver nada, sem coisa alguma, ou seja, o olhar de Gagarin, astronauta russo que, quando saiu da estratosfera, olhou em volta no espaço e disse: tem Deus não. Na realidade, importa muito pouco essa discussão. Se, por exemplo,
Existe vida no universo das galáxias que nós conhecemos. Se existe vida, não importa quase nada. Pode existir, pode não existir. E daí? E daí? Se apesar do tamanho extraordinariamente monumental desse universo todo, se apesar disso tudo, houver apenas essa síntese chocante de biodiversidade espalhafatosa, concentrada exclusivamente nesse planeta que a gente chama Terra. E daí? E daí? E daí? Nada disso é importante. Na realidade, deixa eu finalizar dizendo o seguinte: as pessoas ficam querendo saber de onde Deus está vindo, de que dimensão. Aí parece que Deus, quando o olhar do indivíduo se torna cósmico, Deus tem que ser algo que englobe o cosmos. E os anjos, para muitos desses indivíduos, são apenas habitantes de outras galáxias, visitando-nos de modo muito mais avançado. Tudo bobagem. Na realidade, eu tenho encontrado cada vez mais pessoas jovens, entre 25 e 35 anos de idade, mais ou menos, 40 anos, que me perguntam o seguinte: escuta, a gente vê você pregando por aí o tempo todo, há tantos anos. Você evoluiu, não é? Claro, você evoluiu, a gente ouve você. Você evoluiu em todas as direções. Eu fico pensando em que direção terá sido essa. Mas talvez eles me conhecessem tão pouco que achem que eu fiz uma grande evolução. Aí me perguntam se no topo dessa minha percepção, dessa minha evolução, eu não bani, de algum modo, da minha espiritualidade, se eu não bani a ideia de Deus Pai, se eu não bani Jesus como Deus encarnado. Me perguntam. Escuta, mas você ainda crê em Cristo mesmo, na ressurreição dos mortos? Você ainda crê nessa coisa de que os pecados foram levados na cruz? Me perguntam. E eu digo, por que não? Me diga, qual seria o maior obstáculo? E você sabe qual é a argumentação básica? É justamente essa do tamanho do universo, das grandezas estelares. Isso tudo, de repente, não ficou tão pequenininho. É o que me dizem. E eu digo, não, essas coisas não são medidas por tamanho. Qual o tamanho de Deus? Deus é do tamanho do nada. Deus nem existe. Deus é do tamanho daquilo que é, sem existir. Deus encarnado tem que ser do tamanho de quê? Está brincando? Se Deus não existe, se Deus é aquele que é sem existir, por que a encarnação de Deus tem que ser monumentalmente gigantesca para ter que significado universal? Loucura. Tanto faz. Se Deus se encarna do tamanho de um homem ou se Deus continua a se manifestar como nada. Tanto faz. Se encarnar num homem já é um exagero. Que exagero. Eu creio em tudo, com muita simplicidade. Eu creio nas macro-manifestações e
E em tudo que você puder imaginar de absurdo no universo, eu creio. E não creio que a narrativa, por exemplo, do Novo Testamento esteja nos falando de alguma coisa que esteja alta nos céus e nem abismal em relação à terra ou ao espaço-tempo. As alturas na espiritualidade de Jesus não são cósmicas. E as profundidades não são de natureza abismal, espaço-temporal. Nenhuma delas. Tudo acontece no ambiente onde o grande e o pequeno não tem qualquer significado. Não é no ambiente do espírito. É no ambiente da verdade. De modo que, para mim, por exemplo, anjos não estão vindo de nenhum lugar distante do cosmos. Eles estão aqui numa membrana dimensional. Quando Jesus levou os discípulos para o Monte das Oliveiras e subiu aos céus, isso não foi um espetáculo para ser acompanhado televisivamente, nem depois acompanhado por satélite. Ele não foi a altura espaço-temporal nenhuma. Ele subiu acima de todos os céus, de todas as dimensões, de todos os principados, potestades, subiu acima do espaço-tempo. Ai, meu Deus, nada mudou, porque o universo ficou um pouquinho maior diante da ignorância ainda tão absolutamente esmagadora que continua tenazmente a nos cegar as mentes. Eu quis dizer isso agora aqui no meio da tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu não estou com tempo para verificar e dar meu alô exatamente para todo mundo, mas é muita gente falando aqui, olha a quantidade. Gente querida para todos os lados e de tantos lugares. Eu consigo ver depois. Olhar. Teve um aqui, a Elizabeth Rezende, que falou, você é maluco. Antes o que eu estava dizendo. Não digo, não deliro, Elizabeth. Digo palavras de verdade e de bom senso. Deus abençoe vocês. Um beijo, gente. Fiquem na graça de Deus, fortaleçam-se na alegria de crerem no que faz sentido. Deus abençoe a todos.